Olá, galerinha do terceiro ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje vamos ter nossa aula de português, mas vamos ver algo bem diferente. São os verbetes de enciclopédia. Mas o que será que é isso? Vamos aprender na aula de hoje. Desejo a todos uma boa aula! Você já escutou essa palavra verbete? Bem, os verbetes estão presentes em dicionários e em enciclopédias. Mas o que são enciclopédias? São um conjunto de livros que têm por objetivo divulgar conhecimento, explicar, dar exemplos e informações específicas. Os verbetes nos dicionários explicam a escrita e o significado das palavras. Já em uma enciclopédia, os verbetes dão informações específicas de uma área da ciência, instruindo o leitor sobre o texto científico. Através desses verbetes, nós nos aproximamos ou conhecemos mais de perto sobre um tema ou um assunto. Podemos também explorar imagens e recursos visuais que têm por objetivo facilitar o nosso entendimento sobre um assunto. Muito bem, crianças, vamos ver o verbete na prática? Abram seus livros na página 52 de português, o livro Acapalô de Português. Vamos ver um verbete de enciclopédia. Esse verbete vai falar a respeito do zoológico. Aqui nós temos um texto que vai nos informar a respeito do zoológico. Vocês acham que o zoológico é apenas um lugar de passeio? Ou será que eles têm outras funções? Bem, o verbete vai nos ajudar a descobrir outras funções do zoológico. Primeiro, vamos ler a introdução desse tema. O jardim zoológico, ou zoo, é o lugar em que os animais são mantidos e exibidos para visitantes. Os zoológicos possibilitam que as pessoas vejam de perto animais selvagens que só poderiam ser observados na natureza, ou que não são nativos do lugar onde elas moram. Ou seja, se não houvessem os zoológicos, nós precisaríamos viajar grandes distâncias para conhecer um animal ou outro. Agora, vamos ler o texto abaixo. Como os zoológicos exibem os animais? Na maioria dos zoológicos, os animais são mantidos em abrigos. Às vezes, esses abrigos são ligados a um local aberto cercado por grades. Animais que convivem pacificamente na natureza podem ser acomodados juntos. Jaulas, grades e outras barreiras evitam que os animais escapem. As barreiras também mantêm os visitantes afastados dos animais. Observe esta imagem: zebras e girafas no zoológico de Moscou, na Rússia. Olha como elas convivem bem juntas. Não precisaram ficar separadas por grades. São animais pacíficos, convivem muito bem juntos. O texto continua na página 53. Em geral, os zoológicos tentam manter os animais em ambientes parecidos com os naturais. Plantas, árvores, rochas e outros elementos presentes na natureza são colocados nesses espaços. Dentro das instalações do zoológico, a temperatura e a luminosidade são ajustadas ao gosto dos animais. Por exemplo, animais de hábitos noturnos são mantidos em ambientes escuros durante o dia e iluminados à noite. Mas para que servem os zoológicos? Os zoológicos têm uma série de finalidades. Eles tentam mostrar aos visitantes os hábitos e o comportamento dos animais. Ajudam a proteger espécies ameaçadas, isto é, que estão em risco de extinção na natureza, e ajudam na reprodução desses animais. Alguns ainda fazem a reintegração dos animais à natureza. Uau, pessoal! Quantas funções tem o zoológico? Não é apenas para passeio só, mas sim para mostrar os hábitos e comportamentos dos animais, proteger as espécies ameaçadas de extinção e também ajudam na reprodução dos animais. E alguns zoológicos até mesmo
devolvem os animais à natureza até que eles se adaptem ao habitat natural. Que interessante, não é verdade? Tudo isso só é possível porque nós temos o verbete, que traz informações científicas a respeito do assunto. Bem, vamos continuar? História. Zoológicos existem há muito tempo. Os governantes de civilizações antigas, como os da China, do Egito, da Grécia e de Roma, mantinham coleções de animais. O zoológico da cidade do Rio de Janeiro é o mais antigo do Brasil, inaugurado em 1888. Localizava-se originalmente no bairro de Vila Isabel. O maior zoológico do país fica no estado de São Paulo e foi inaugurado em 1958. Que legal, pessoal! Quanta história e quanto conhecimento nós aprendemos através desse texto, não é verdade? Agora, vamos observar o que algumas palavras significam através do glossário. Nós lemos no texto a palavra nativo. Então, nativo é natural de um lugar ou de um país. Reintegração, devolução do animal ao lugar de origem. Como nós estamos falando de animais, então é devolução do animal ao lugar de origem dele. E zoo, forma reduzida ou abreviada da palavra zoológico. Muito bem, pessoal. Agora vamos fazer as atividades da página 54 do livro Acapalô de Português? Nós temos aqui a atividade 1, onde você vai escrever algumas informações que você aprendeu a respeito do texto. Ou seja, você não conhecia antes de ler o texto e quando foi realizada a leitura do texto, você aprendeu. Como, por exemplo, as funções de um zoológico, que não é só para passeio, tem outras funções. Quais seriam essas funções? E aqui você vai comentar o que você achou mais interessante, por quê? Bem, vamos discutir um pouquinho a respeito do texto. Na pergunta número 2, pergunta qual é o objetivo desse texto. Vocês acharam que o texto dá informação sobre o zoológico? Ele explica a função do zoológico, explica o porquê os animais estão lá, explica como é o cuidado com aqueles animais. Ou então, esse texto apenas conta uma história sobre o zoológico. E aí, pessoal? O que você diz que é o objetivo desse texto? Ele deu informações sobre os zoológicos, ou seja, ele acrescentou o nosso conhecimento sobre o assunto do zoológico, ou ele apenas contou uma história sobre o zoológico? O que vocês acham? Bem, na atividade 3, vamos responder de acordo com o texto. Qual é o zoológico mais antigo do Brasil? E aí, pessoal? No finalzinho do texto, falou a respeito do zoológico mais antigo do Brasil. Quem é ele? E a letra B quer saber qual é o maior zoológico do país. Vou dar uma dica. Está aqui no estado de São Paulo. Na atividade 4, nós temos aqui animais de hábitos noturnos são animais que. E aí, pessoal? Hábitos noturnos. Eles dormem durante a noite ou eles caçam e buscam alimento à noite? Se vocês recordarem, uma parte do texto falou a respeito de animais que, durante o dia, gosta de ficar no escuro e durante a noite, onde ele fica é iluminado para que ele possa realizar as suas atividades. E aí, animais de hábitos noturnos são animais que dormem durante a noite ou caçam e buscam alimento à noite? Agora, na atividade 5, vamos ver aqui que alternativa não está correta. Então vamos lá, não está correta. Os zoológicos mostram aos visitantes como os animais vivem e se comportam. E aí, o zoológico mostra aos visitantes como os animais vivem e se comportam? Se sim, não vamos assinalar essa questão. Podem proteger alguns animais que correm perigo de deixar de existir na natureza, ou seja, estão em extinção. Ou então, não exibe animais em risco de extinção.
E aí, pessoal, qual a alternativa dessas três alternativas aqui, qual está errada? Não está certa. É a primeira, a segunda ou a terceira? Muito bem, galerinha. Vocês realizaram as atividades super bem. Agora, vamos revisar um conteúdo para podermos seguir com as nossas atividades no livro. Vamos recordar o que é enciclopédia. Enciclopédia é um conjunto de textos ou informações contidas em um livro, que tem por objetivo explicar e passar conhecimento, ou seja, ensinar. Normalmente, a enciclopédia está organizada em ordem alfabética, de A a Z. Um exemplo de enciclopédia é o nosso dicionário, isso mesmo. Agora, pessoal, abra os seus livros na página 55. Aqui nós temos a atividade 6. O texto zoológico ele foi publicado em uma enciclopédia online, ou seja, que estava disponível na internet. Agora vamos conversar um pouquinho sobre o que é uma enciclopédia. Nós vimos que a enciclopédia ela é organizada de A até Z em ordem alfabética e que também ela é um livro que tem muitas informações e textos que passam conhecimento. Agora, você já consultou alguma enciclopédia? E aí, será que você tem aí na sua casa um dicionário e já usou ele? Se sim, coloque a resposta abaixo. Agora, para que as pessoas consultam enciclopédias? Por exemplo, para que usamos o dicionário? Se nós não sabemos o significado de uma palavra, nós vamos até um dicionário para descobrir o que ela significa e como essa palavra é escrita, não é verdade? Bem, nas enciclopédias, as informações são dadas nos verbetes, que outro tipo de publicação também é formado por verbetes. Nós acabamos de falar uma enciclopédia que nós usamos quando ficamos em dúvida sobre a escrita de uma palavra ou então quando nós precisamos saber o significado dela. Registre aqui a sua resposta. Que livro é esse? Agora, vamos analisar o nosso texto zoológico e procurar nele o verbete, ou seja, a chamada de entrada do verbete. Vamos circular a entrada do verbete que nós lemos no texto, observar que esse verbete se divide em partes, normalmente elas estão em negrito, em mais escuro, e sublinhar o título de cada parte, ou seja, cada parte daquela em preto, em negrito, em destaque no texto, é um título de cada parte. Então, vamos lá analisar, fazer o estudo desse texto. Muito bem, pessoal. Agora voltem os seus livros na página 52 e na página 53. Aqui nós vamos circular a entrada do verbete, ou seja, o título, o tema ou o assunto que esse texto vai abordar ou falar, vai nos informar, ensinar. Então, é a palavra zoológico que está aqui em destaque. Ela já dá uma ideia do que o texto irá falar para nós. Nós já sabemos que iremos ler sobre o zoológico. Uma das características do verbete é que ele se divide em partes. Então, nós vamos sublinhar o título de cada parte, que são esses daqui, olha, que estão em negrito, em destaque. Então, introdução, como os zoológicos exibem os animais, para que servem os zoológicos e história. Então, essas partes do verbete ficam em destaque e elas nos informam sobre o que o texto irá falar. Muito bem, pessoal. Agora abram seus livros na página 55 e vamos fazer a atividade 9. Para isso, vamos observar as imagens que aparecem no verbete. A primeira imagem, ela mostra uma girafa com uma zebra. E ela tem ligação com qual parte do verbete? Qual é o título que está em destaque antes dessa foto? Coloque a resposta aqui.
E a segunda imagem, que nós vemos aqui alguns funcionários de um zoológico. E aí? O que nós temos aqui? Faz parte de qual verbete? Onde está o título que se trata a respeito de para que serve o zoológico? Se nós observarmos a imagem, a funcionária ela está cuidando das tartarugas que tinham sido resgatadas dos comerciantes ilegais. Então, esta imagem está relacionada com para que serve o zoológico ou com a história do zoológico? O que vocês acham? Coloquem a resposta aqui. Ou seja, pessoal, se vocês olharem na página 56 do livro, os verbetes enciclopédicos, eles apresentam para nós informações sobre um assunto. Eles podem ter fotografias, eles exemplificam e completam as informações dadas no texto. Talvez façam comparações, mostrem dados, enfim, dão todas as informações sobre um assunto de forma científica. Agora, a atividade 10 pede a sua opinião. Os zoológicos podem aproximar as crianças da natureza e mostrar por que precisamos respeitar os animais? Sim ou não? Você acha que tem como aproximar as crianças da natureza e elas aprendem a respeitar os animais? Se sim, escreva o porquê. Se não, também explique. Agora vamos reler um trecho do verbete, que diz: os zoológicos possibilitam que as pessoas vejam de perto animais selvagens que só poderiam ser observados na natureza ou que não são nativos do lugar onde elas moram. Agora, a quem se refere a palavra elas? E agora? Estamos se referindo a quem? Quem são os nativos do lugar? Será que nós estamos falando das pessoas, dos animais? De quem nós estamos falando? Coloque a resposta aqui. Agora vamos reler outro trecho. Os zoológicos têm uma série de finalidades. Eles tentam mostrar aos visitantes os hábitos dos animais, ajudam a proteger espécies ameaçadas, isto é, que estão em risco de extinção na natureza, e ajudam na reprodução desses animais. A quem se refere a palavra eles nesse trecho do texto? E agora? Se refere às pessoas, aos animais ou ao zoológico? E aí, o que vocês acham? E atividade B, a expressão desses animais refere-se aos animais que estão na floresta ou aos animais que correm risco de extinção? A quem o texto estava se referindo? Muito bem, galerinha! Estamos chegando ao final da nossa aula de português de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. E agora eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e um beijo no coração de vocês. Até a nossa próxima aula, galerinha. Tchau, tchau!